Bom, colegas, vou prestigiar vocês que foram pontuais. Vamos começar. Hoje, eu confesso a vocês que eu caprichei muito nessa aula e o triste que o coro esteja abaixo, porque eu acho que de tudo que a gente falou nesse semestre, o que eu vou falar hoje, até pela quantidade de informações, isso aqui tende a ser muito importante. De certa maneira, isso aqui é um aperitivo para o curso que vai ser oferecido no semestre que vem, uma matéria optativa, que foi credenciada pela primeira vez agora neste ano, uma disciplina optativa vespertina, que vai ser oferecida pelo professor Flávio Arce e por mim, para falar o semestre inteiro desse tema dos precedentes. Nós temos uma lacuna, tínhamos uma lacuna na nossa grade de não ter uma disciplina de graduação dedicada especificamente a esse tema. Então, o Alessandro aqui está falando que é por causa da entrega do projeto de tese, mas eu realmente, se vocês puderem, deem um aviso aí para os demais alunos que seria importante que eles assistissem essa gravação depois. Isso aqui é um plus em relação ao programa. Isso não tinha previsão expressa. Que, como a gente vai falar de recursos especiais e extraordinários repetitivos, alguma coisa eu já falei na semana passada, eu achei que é importante a gente dar essa sistematização aqui. Então, um plus, para alguns um plus a mais, para outros um plus a mais adicional, para alguns um plus a mais adicional que agrega. Eu acho que aqui é um plus adicional a mais que agrega. Uma breve história. Ordenamentos filiados à tradição de civil law atribuem um papel secundário aos precedentes em relação à lei, ao passo que os ordenamentos filiados à tradição de common law atribuem um papel fundamental aos precedentes. Todo mundo sabe disso. Mas a grande verdade é, colegas, que há uma recíproca aproximação entre os sistemas de civil law e common law, né, que são as chamadas famílias, né, de civil law e common law. E os países de common law têm legislado com muito maior vigor. Os Estados Unidos já têm uma legislação com mais vigor há muito tempo. A Inglaterra, que de tempos para cá passou, ao ponto da Inglaterra passar a ter, desde 99, um Código de Processo Civil, coisa que eles passaram séculos sem ter. Da mesma forma, os países civil law começam a dar mais importância para os precedentes. Há países mais refratários a isso, França, Itália, Portugal. Há países mais abertos para isso, Espanha, Brasil, alguns países da América Latina. O ponto de haver quem diga que o Brasil já nem sequer possa mais ser considerado propriamente um país de civil law em sentido estrito, tal é a importância que é dada aos precedentes. Mas daí a dizer que nós tenhamos virado um país de common law é um exagero manifesto. A gente vai entender aqui daqui a pouco, né, que a lógica que está subjacente ao sistema brasileiro de precedentes é muito diferente daquela que governou desde sempre os países filiados à tradição de common law. A grande verdade é que, quando nós colocamos sob essa perspectiva, nós vemos que há métodos complementares de produção do direito. Um método dedutivo, que eu pego a lei e aplico ao caso concreto. Então, eu vou do geral para o particular. Um método indutivo, que eu pego uma decisão judicial particular, que solucionou um caso, e eu tento extrair de lá uma solução que vai se aplicar para casos futuros. Eu parto do particular e vou para o geral. Esses métodos se completam e se combinam. E é impossível, né, mesmo nos sistemas mais refratários a dar importância para os precedentes, mesmo, por exemplo, a França, que é particularmente enfática nisso, Portugal, que tem um acórdão do Tribunal Constitucional de 1993, que declarou inconstitucionais os chamados assentos, a gente vai ver isso daqui a pouco, tinham uma longuíssima tradição de séculos em Portugal e que influenciaram o Brasil. Mesmo lá, a gente vê manifestações do ponto de vista prático e também do ponto de vista doutrinário de valorização dos precedentes, né? O advogado invocar nas suas petições precedentes, o juiz ser persuadido por isso e usar nas suas decisões precedentes. Isso mesmo nos países mais refratários a reconhecer o peso dos precedentes, isso ocorre. E isso é prova
de que essas duas formas de se pensar e produzir o direito, dedutivo e indutivo, do geral para o particular e do particular para o geral, se completam e se combinam de variadas formas. No Brasil, nós temos, né, uma herança de Portugal, e para eles essa herança foi abandonada em 1993, quando a Corte Constitucional Portuguesa reconheceu que isso aqui seria inconstitucional. Um acórdão interessantíssimo, uma leitura muito rica e muito útil para a compreensão né, do fenômeno dos precedentes entre nós. Mas a gente, resgatando essa tradição dos assentos, indo lá para o século XV, era uma época que não havia ideia de separação de poderes, o rei era consultado para solucionar dúvidas em processos judiciais, e ao fazê-lo, ele criava normas abstratas a partir de casos concretos. Essas normas abstratas, criadas a partir de casos concretos, passavam a ter força de lei. No século XVI, o rei não faz mais isso sozinho, ele delega isso para a casa de sopricação, que depois deu origem à suplicação, né, seria a redação, né, da época para esse termo, que depois passou a ser, né, na grafia mais moderna do português, chamada de casa de suplicação. Mas o rei delegou isso à casa de suplicação. A casa de suplicação, em casos duvidosos, dava a solução, aí tirava um enunciado abstrato daquilo que tinha sido julgado, de um ou mais casos, e inscrevia aquilo num livro, era o chamado livro verde, porque ele tinha uma capa verde, lá eram escritos esses enunciados abstratos, esses eram os chamados assentos da casa de suplicação, com força de lei. Para vocês verem como é que era isso, como isso era feito, essa era a carinha do assento. Tinha um número, os assentos eram numerados, você tinha um dispositivo legal que se referia, olha, aquilo está sendo, a questão jurídica que está sendo discutida é uma questão sobre a interpretação da lei X. Tinha um enunciado abstrato, que era aquilo que se extraía, né, num exercício de abstração, a partir do que foi decidido no caso concreto para aquela questão jurídica, e tinha a motivação dizendo, olha, foi decidido assim por causa disso, disso e daquilo. Esse era o assento, esse é o assento da casa de suplicação. E isso veio para o Brasil, isso teve uma importância para nós, porque depois da proclamação da República, durante o Império, continuaram a ser editados assentos. O Supremo Tribunal de Justiça do Império, que é, por sua vez, né, o que sucedeu a Casa de Suplicação do Rio de Janeiro, que, por sua vez, foi instaurado em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. Eles continuaram a ser promulgados, até um decreto do imperador Dom Pedro II, em 1875, diz, olha, continuem a editar assentos, o Supremo Tribunal de Justiça do Império teve reafirmado o seu poder de editar assentos com força de lei, assentos esses que eram publicados junto com as leis, portanto, né, mantendo uma tradição lusitana, não de eficácia direta do precedente, porque perceba que o precedente é aquele caso solucionado ali, olha, Caio versus Tício, Manuel versus Joaquim brigaram, a solução a ser dada no caso é essa, a partir da solução dada no caso, por um exercício de abstração, se criava esse enunciado, esse era o assento. O assento era um subproduto do precedente, mas ele em si que tinha força de lei, não a própria decisão que foi proferida no caso, esse sim o precedente. Mas eram os precedentes que geravam esse assento. Depois de 1891, quando foi editada a Constituição Republicana, os assentos foram abolidos. Mas isso não fez com que se ignorasse completamente aquilo que os tribunais produziam. Se, por um lado, não havia o assento mais com força de lei, havia os precedentes, propriamente dito, as soluções do caso concreto, com eficácia persuasiva. Então, a gente pega a revista dos tribunais, né, cujos primeiros números vêm no início do século XX, divulgavam julgados, não só do Supremo Tribunal Federal, né, rebatizado com a proclamação da República, né, era a Casa de Suplicação do Rio de Janeiro, de 1808 a 1824. Aí, Supremo Tribunal de Justiça, de 1824 a 1891, Supremo Tribunal Federal, a partir de 1891.
Então, a revista dos tribunais divulgava julgados, e numa época isso tinha uma importância manifesta, porque a dificuldade de se conhecerem os julgados sem esse tipo de publicação era enorme, num tempo, obviamente, que não havia internet, e, portanto, ali se divulgavam julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dos tribunais de justiça dos estados, nos quais né, se poderia reconhecer a solução de questões que poderiam ser úteis para casos futuros. E não havia uma força de lei dos precedentes, como havia a força de lei dos assentos, mas, no mínimo, um caráter persuasivo dos precedentes. E isso, repito, mesmo os países mais ainda arraigados a uma tradição de civil law, como França, Itália e Portugal, pós-decisão da Constituição da Corte Constitucional Portuguesa de 93, nunca deixaram de reconhecer o caráter persuasivo dos precedentes. Mas é curioso como a história se repete, né? E em 1963, no STF, por iniciativa do ministro Vitor Nunes Leal, um ministro marcante, daqueles ministros mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro reitor da UNB, e que é reverenciado até hoje por essas iniciativas. O ministro Vitor Nunes Leal tem essa ideia aí de uma revitalização daquilo que os assentos eram, só que sem força de lei. Cria-se ali, por uma alteração regimental do Supremo, uma alteração do regimento do Supremo, se cria a súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Enunciados abstratos, como era da tradição dos assentos. Percebam que esse caldo cultural, essa herança lusitana não foi esquecida, ela permaneceu arraigada entre nós, e embora isso não fosse chamado de assento, na verdade, passou a ter exatamente a mesma característica desse enunciado abstrato, extraído a partir de decisões de casos concretos, a partir de precedentes, mas com a diferença de que não tinha força de lei. E aqui o objetivo era, a meu ver, primordialmente, tornar mais fácil o conhecimento a respeito dos entendimentos do Supremo. Ao invés de eu ter que ler 2, 3, 4, 5, 7 decisões do Supremo e identificar em cada uma delas qual foi a questão jurídica tratada, como ela foi tratada, e para tentar extrair daí, por um exercício de abstração, algo que possa ser usado para casos futuros, o Supremo faz isso por você. E como tinha uma finalidade muito mais informativa do que propriamente jurídica, pelo menos num primeiro momento, o Supremo reuniu ali uma comissão, os ministros participavam, mas certamente funcionários ali subalternos aos ministros faziam isso, e numa tacada eles já divulgaram 400 súmulas, eu não lembro o número exato, mas no finalzinho de 1963 são divulgadas centenas de súmulas. Eles faziam um catado ali de 4, 5 decisões sobre a mesma matéria, identificavam ali qual era a questão jurídica que foi tratada, como ela foi solucionada, redigiam um verbete de forma abstrata e divulgaram. E o Supremo, nessa primeira tacada, em 63, já editou centenas de súmulas. E essa prática continuou. O Supremo chegou a 736 súmulas até 2003, quando o Supremo parou de editar essas súmulas que foram criadas lá em 63. Portanto, ao longo de 40 anos, entre 1963 e 2003, foram editados 763 verbetes. E os mais puristas não falam súmula número tal, falam verbete número tal da súmula, porque súmula seria uma palavra usada apenas no singular, passível de ser usada apenas no singular, como dinheiro. Eu não tenho 3 dinheiros, né? Eu tenho 3 notas de dinheiro, assim como eu não tenho 3 súmulas. Segundo os mais puristas, eu teria uma súmula, súmula de jurisprudência do STF, formada por vários enunciados, vários verbetes. Só que essa forma de tentar tornar mais fácil e palatável o conhecimento das decisões do Supremo, e depois isso passou a ser feito por outros tribunais, né, de segundo grau, e pelo STJ. Mas isso não gerava um efeito
persuasivo suficiente para que as partes deixassem de recorrer, deixassem de ajuizar causas, defendendo teses contrárias aos precedentes e, por sua vez, às súmulas. E muitas vezes não havia tempo de editar um verbete de súmula, mas já havia vários julgados proferidos em torno da mesma matéria, né? E é curioso notar como os casos que eram selecionados ao longo do tempo para gerar um verbete de súmula era uma escolha meio aleatória, discricionária. Às vezes a gente tinha matéria que tinha sido discutida, em poucos casos já virava um verbete de súmula, mas matérias que já estavam totalmente assentadas não geravam súmulas, e o STJ às vezes era completamente contraditório quanto a isso, ao ponto de nós pensarmos que às vezes havia uma escolha certamente política e não vamos criar súmula porque isso pode tornar mais, vamos dizer, haver um incentivo maior para o litigante de, conhecendo que existe um verbete de súmula, defender aquela posição. Isso pode aumentar a quantidade de recursos que chegam aqui ao STJ. Então, é mais fácil o litigante conhecer uma súmula, que é uma ripinha de papel com 3 linhas que ele lê e sabe o que o STJ entendeu, do que ele ficar buscando julgados e ficar procurando, né, esse mesmo entendimento sem essa cristalização, sem essa consagração em um texto de mais fácil consumo, de mais fácil compreensão. E aí, seja pela situação que ainda não deu tempo de produzir uma súmula, seja pela situação em que o próprio tribunal não queria produzir uma súmula, mas de um jeito ou de outro já havia muitos julgamentos reiterados no mesmo sentido, os tribunais, principalmente os superiores, mas isso depois desceu para o segundo grau, passaram a reivindicar a desnecessidade de um julgamento colegiado quando já houvesse um entendimento consolidado a respeito pela matéria, simulado ou não. Entre 1990 e 2006, o CPC passa por uma série de reformas que têm por objetivo valorizar os precedentes, permitindo ao tribunal que, com base nesses precedentes, fizesse algumas simplificações procedimentais. A primeira simplificação bem evidente, decorrente da força dos precedentes, é a de julgamentos monocráticos no âmbito dos tribunais. Bate lá no Supremo uma causa que diz respeito a uma questão tributária que o Supremo já julgou várias vezes. Bate lá no STJ um recurso especial a respeito de uma questão processual que o STJ já julgou várias vezes. Bate aqui no TJ ou no TRF, em segundo grau, uma questão de direito material, de direito processual, que o tribunal já julgou várias vezes. De 1990, principalmente em 1998, isso ficou bem claro, numa reforma feita no CPC, deixa o relator julgar sozinho. Para que encher a pauta de decisões colegiadas, né? de sessões de julgamentos dos órgãos colegiados, com inúmeros processos que dizem respeito a causas que todo mundo já sabe como o colegiado vai decidir. Deu-se poderes a que os ministros decidissem monocraticamente. Esse poder era baseado, né, numa jurisprudência dominante, que era um conceito vago, um conceito indeterminado, que gerava abusos. Às vezes, o ministro decidia sozinho, tinha um julgado sobre a matéria, e ele fazia o seguinte raciocínio: bom, se isso foi enfrentado em um caso, e nesse único caso foi decidido desse jeito, a jurisprudência é dominante, porque 100% dos casos foram solucionados dessa maneira, então eu julgo monocraticamente. E, a meu ver, essa vagueza gerava esse tipo de abuso. Em 2006 foi introduzida a ideia de que a existência de uma decisão baseada em uma súmula não poderia ser contrastada por recurso. Eu falava assim, súmula impeditiva de recursos. Veja que aquela súmula que foi criada a partir de 63, com essa finalidade mais informativa, ela é vitaminada, porque aquilo que tinha um caráter meramente informativo, facilitar o conhecimento
da decisão do Supremo, aquilo passa a tolher o direito da parte de recorrer. Perceba que a gente pega um instrumento criado com uma finalidade dentro de um determinado contexto e tira efeitos desse fenômeno que, a meu ver, são muito maiores do que aqueles que quem criou esse instituto pensava de início. O que, portanto, faz com que a gente veja aí que os precedentes sempre houve, os precedentes gerarem uma eficácia persuasiva sempre houve, eu argumentar usando precedentes sempre houve. O passo seguinte é esse uso desse conceito mais fluido de uma jurisprudência dominante para gerar um atalho procedimental como um julgamento monocrático pelos relatores nos tribunais. E o ponto culminante desse movimento, nesse período, ao longo desses 15 anos de reformas, foi pegar a súmula que foi criada com uma finalidade meramente informativa e, com base na súmula, impedir que as partes recorressem. Se você interpõe um recurso que defende uma tese contrária da súmula, o seu recurso não pode ser admitido, ele será barrado no juízo de admissibilidade. Bianca aqui pergunta, é interessante que uma monocrática do STF possa gerar um precedente inicial. Esse é o ponto, Bianca, tecnicamente, mesmo hoje a gente vai ver isso no Código de 2015, mas o julgamento monocrático, ou ele é uma situação urgente, então ele dá uma decisão meramente provisória, que vai ser depois necessariamente revista pelo colegiado, confirmada ou não, e aí sim daria para a gente falar num precedente. Mas a gente sabe que os ministros abusam desse poder de julgamento monocrático para além de situações de urgência. Em alguns casos isso acontece, por exemplo, né? Os ministros abusando desse poder. Perceba que é difícil a gente falar que uma decisão monocrática proferida numa situação urgente possa ser considerada propriamente como um precedente. Sim, ela resolve um caso concreto, mas resolve um caso concreto de maneira precária e provisória. Portanto, embora essa decisão monocrática possa eventualmente ser invocada para resolver outras situações também urgentes e de forma precária e provisória, nesse sentido, daria para falar que essa decisão monocrática, uma primeira e única, seja um precedente, mas ele teria esse uso bem restrito, bem limitado, pela sua característica de regular uma situação urgente de maneira precária e provisória. Ela poderia eventualmente ser invocada para solucionar outras questões urgentes de forma precária e provisória, mas com prazo de validade curto. Assim que houver decisões proferidas em caráter definitivo, aquele precedente passa a não ter mais sentido para ser invocado. Então, nesse sentido, daria para falar de um precedente com uma validade muito curta. Percebam que eu estou usando precedente numa acepção muito ampla. Qualquer decisão que solucionou um caso concreto, que possa ser invocada em um processo futuro e que permita que no mínimo, gere um efeito persuasivo para a solução do caso futuro. O precedente, em linhas gerais, tem esse efeito amplo. Há quem entenda que o precedente teria uma acepção mais restrita. Sim, o professor Daniel Mitidiero, por exemplo, ele fala que precedente é só de Corte Suprema, STJ, STF. De Tribunal de Segundo Grau não tem precedente, tem exemplo. Ele tem essa posição, a meu ver, radical, me permitam dizer, errada, contraria toda a ideia que mundialmente, historicamente, se fez sobre precedente. Ele tem uma acepção e liberdade dele, de cátedra, de defender essa posição. Uma posição muito restritiva. Para mim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Precedente é toda decisão que solucionou um caso que pode ser invocada num caso futuro. Isso é precedente. Nesse sentido, uma decisão monocrática, no caso do Covid, Bianca, sim, pode ser um precedente? Sim. Mas ela, resolve uma questão urgente, de forma precária e provisória. Ele pode ser invocado em outro caso, também com uma situação urgente, também para ser solucionado de forma precária e provisória, mas ele tem uma validade, que depois de um tempo ele não vai conseguir mais ser invocado, sobretudo porque, como ele é precário e provisório, ele pode ser simplesmente revogado depois, ou modificado. Entre 90 e 2006 foi esse o movimento da jurisprudência de dar mais força ao precedente, ou seja, permitir esse atalho procedimental, por exemplo, o julgamento monocrático nos tribunais,
se inventou essa ideia da súmula impeditiva de recursos, mas é a emenda constitucional 45 que dá um passo adiante. Cria a súmula vinculante, pela qual o STF, em matéria constitucional, gera um enunciado abstrato com observância obrigatória pelo Poder Judiciário e pelos demais poderes, artigo 103A da Constituição, ou seja, a súmula vinculante é o nome que hoje nós damos aos assentos da Casa de Suplicação portuguesa, aos assentos que o Supremo Tribunal de Justiça do Império editava. Nós criamos um nome diferente. Pegamos a experiência de 63, que deu um nome diferente a um fenômeno que já tinha, embora sem força de lei, e atribuímos pela emenda constitucional 45 de 2004 aquilo que faltava às súmulas criadas em 63, e aí chamamos de súmula vinculante. E ao fazer isso, nós recriamos no nosso ordenamento aquilo que se chamaria de assentos, que 11 anos antes o Tribunal Constitucional português considerou inconstitucional. Além disso, se criou a tal repercussão geral, que na origem, na forma como a Constituição a trouxe, a gente falou disso na semana passada, era um filtro, matéria irrelevante não entra no STF, e ponto. A história continua. Em 2006, quando é regulamentada em sede infraconstitucional a repercussão geral, Lei 11.418 de 2006, e que ocorre aquele fenômeno que eu fiz referência para vocês na aula passada, dessa metamorfose da repercussão geral. A repercussão geral, que era antes um filtro, passa a ser um mecanismo de aglutinação de casos repetitivos. E aí o que o Supremo faz? Reconheceu a repercussão geral numa matéria, escolhe-se aquela causa que é representativa dessa questão jurídica, nós decidimos essa questão e geramos com isso um precedente que é obrigatório para todas as demais causas que versam a mesma questão jurídica. Percebam aí que não é o precedente simplesmente gerando esse efeito futuro, como os julgamentos monocráticos, que dali para frente vão permitir, o precedente permite julgamentos monocráticos, uma simplificação do processo. O precedente, que por sua vez gera uma súmula, gera no futuro esse impedimento de interposição de recursos. Aqui eu tenho, já no momento de partida, um reconhecimento do tribunal de que nós vamos gerar um precedente e esse precedente certamente vai ser aplicado a casos futuros. Percebam a diferença. Uma coisa é o STJ, o STF, decidirem uma causa, 2, 3, 7, 8, 10. Depois que isso já aconteceu, o Supremo olha para trás e fala, nossa, já decidimos 10 vezes sobre essa mesma matéria. Pronto, agora a gente pode começar, com base nesse histórico, começar a decidir monocraticamente questões. O STJ ou o STF decidem 1, 10, 5, 10 causas, a partir disso editam uma súmula, e olha, pronto, agora temos a súmula, a partir de agora vamos começar a barrar recursos que defendam teses contrárias a essa súmula. Isso foi introduzido entre nós em 2006. Mas no mesmo ano de 2006, nessa metamorfose da repercussão geral, se cria uma outra lógica. Eu já vejo que existem 10 casos aqui pendentes de solução sobre a mesma matéria, e eu já começo a tratar esses casos repetitivos de uma maneira até mais preventiva. Eu seleciono uma causa, suspendo as demais. Decidida aquela causa, eu já aplico aquilo que foi decidido para os casos que já estavam suspensos antes. O professor Eduardo Talamini usou um dia, numa palestra, uma expressão sensacional, que ele fala que esse é o precedente faroeste caboclo, que é um precedente que tem o dia, o local e a razão. É o precedente que... Não é aquele precedente que eu solucionei um caso concreto e depois eu sei lá se esse precedente algum dia vai ser invocado para qualquer coisa que seja, para persuadir alguém num caso futuro, para se juntar com outros precedentes e formar uma jurisprudência dominante e autorizar o relator a decidir monocraticamente. Sei lá eu se aquele precedente vai ser considerado junto com outros para gerar uma súmula e aí a súmula impedir a interposição de recurso. Aqui a lógica já é um pouco diferente. Eu já sei
no momento anterior a editar o precedente que existem casos repetitivos. E eu não só sei que existem esses casos repetitivos, como eu vou suspender esses casos repetitivos antes mesmo de gerar o precedente. E depois que eu gerei o precedente, esse precedente já vai se aplicar para esses casos repetitivos. Fala-se, portanto, um julgamento por amostragem, um caso piloto. O julgamento que tem o dia, a hora e a razão. Eu já sei, antes de editar o precedente, que ele já vai atingir uma pluralidade enorme de casos. Essa chavinha que virou em 2006 marca o nosso sistema de precedentes. A Common Law não tem absolutamente nada parecido com isso. A Common Law, eu resolvi um caso. Se isso aqui vai ser usado alguma vez no futuro, eu não faço a menor ideia. Aliás, o famoso caso Marbury versus Madison, precedente da Suprema Corte Americana de 1803, que é eu já falei desse precedente aqui há 3 ou 4 aulas, que é justamente a base, né, do sistema de judicial review, que é a base, por sua vez, do controle difuso de constitucionalidade, um precedente famosíssimo, ao que consta hoje, né, passados 200 anos, mas que a primeira vez que foram invocar esse precedente foi 20 anos depois. Aqui a chavinha que gira é assim, eu já sei que existe repetição, eu já suspendo os processos que dizem respeito a essa mesma questão, e depois que eu profiro o precedente, esse precedente ele já sai de partida pensando que ele vai ser aplicado a todos aqueles casos. Isso entra no nosso sistema pela primeira vez em 2006, sem base constitucional. O STJ, que não ganhou até hoje, embora existam PECs penduradas no Congresso até hoje para isso, mas nunca ganhou súmula vinculante, nunca ganhou repercussão geral, porque isso precisaria estar na Constituição. Precisaria estar na Constituição porque a súmula vinculante afeta os outros poderes, então se entende que para espraiar efeitos para outros poderes precisa estar na Constituição, não bastaria a legislação infraconstitucional. Que a repercussão geral é um filtro, que não é relevante, não chega, que isso precisaria estar na Constituição Federal. Como o STJ nunca ganhou esses presentes, que a emenda constitucional 45 deu ao Supremo, o STJ ganhou um prêmio de consolação, que é a Lei 11.672 de 2008. Cria a sistemática dos recursos especiais repetitivos. A gente já falou disso. O recurso especial repetitivo é a repercussão geral sem o filtro. Eu não tenho filtro para dizer isso não é relevante, não julgo, mas aquilo que bate é repetitivo, o STJ usa essa sistemática de selecionar um caso, suspender os demais, decidir aquele caso e essa decisão vai ser replicada nos casos suspensos e nos futuros. Em 2006 e em 2008, isso entra no nosso ordenamento jurídico. Isso gera um efeito imediato no número de processos que chega ao STJ ou ao STF. O STJ ou o STF sai por aí suspendendo centenas de questões jurídicas e é óbvio que a hora que ele suspende esses recursos que ficaram suspensos tanto lá no STJ quanto nas instâncias de origem, o STJ e o STF têm um ganho, porque eles, naturalmente, suspendendo um monte de processos, eles ganham em produtividade. Menos causas vão chegar lá, porque você represa causas suspensas nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, e aí chegam menos processos no STJ e no STF. O que o STJ e o STF experimentam entre 2007, 2008, 2009 e 2010? Uma diminuição muito grande do número de processos que chegam, que é uma diminuição ilusória, porque a gente tinha centenas de milhares de processos represados em segundo grau de jurisdição. Mas o legislador não percebeu que isso era paliativo, que isso era ilusório, não percebeu que esse efeito passaria, como passou. O Supremo recebia 100 mil causas por ano, em 2008 isso caiu para 40 mil. O Supremo, pronto, olha que lindo, essa é a forma de resolver todos os problemas. O número de causas já voltou a subir, hoje está em 110 mil. O STJ recebia 340 mil causas. Por força desses instrumentos, passou a receber 260 mil. Olha que lindo é isso, vamos resolver o problema com isso. O número já voltou, já foi para 380 mil no último ano. Maior do que havia antes do uso dessas técnicas. Mas o Código de Processo Civil que foi promulgado em 2015, quando ele começa a ser discutido em 2009, era a fase do encantamento, era a fase da ilusão, era a fase da paixão da doutrina e principalmente dos tribunais superiores por essas técnicas. O que o CPC faz? Aprimora e amplia essas técnicas. Aprimora como?
Aprimora, permitindo que quando o STF e o STJ afetarem a matéria e suspenderem, a suspensão não é só de recursos especiais e extraordinários já interpostos. A suspensão é de todos os processos, não importa em que grau de jurisdição e nível nacional. Eu represo já desde a primeira instância. Esse é o primeiro aprimoramento. Segundo, eu dou esses instrumentos já para o segundo grau de jurisdição. Cria-se o chamado IRDR, o chamado incidente de assunção de competência, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente aprimora e expande esses institutos de aglutinação de processos para geração de precedentes que já se sabe de antemão que vão ser usados para resolver, às vezes, milhares de casos que estão sobrestados. Essa é o nosso principal marco técnico para a construção de precedentes. Os precedentes entre nós receberam de 2006 em diante essa feição, uma feição de um instrumento de gestão de litigiosidade repetitiva, algo que não existe na common law. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, você não vai ter lá batendo na Suprema Corte uma quantidade de dezenas de milhares de processos sobre a mesma matéria. Primeiro, porque litigar lá é muito caro. Segundo, que a Suprema Corte americana faz um filtro pelo Writ of Certiorari em que eles recebem 100 causas por ano. O filtro deles, que para nós é a repercussão geral, que é um filtro muito frouxo, que eu preciso de 8 ministros para dizer que uma matéria não é relevante, eles têm 20 dias para dizer isso, porque se eles não disserem a matéria é relevante. Então você vai ter uma multiplicidade de processos lá em cima, e a gente tem que lidar com isso. Nos Estados Unidos, você nem sequer vai ter uma repetição de causas em primeiro grau, porque a justiça é muito cara. O que existe é, numa causa pequena que se repete, o que vai acontecer é o advogado que pega aquela causa e que vê que existe uma repetição, ele vai tentar se certificar como representante adequado para uma class action. É uma lógica completamente diferente. Então, essa é a história do nosso sistema de precedentes. E a gente chega com determinados conceitos. O que é jurisprudência? Ninguém duvida desse conceito. É um conjunto harmônico de decisões dos tribunais. O que, portanto, nos recomenda não usar jurisprudência no plural. Olha, achei 3 jurisprudências aqui. Quando o estagiário lá no escritório fala isso, achei 3 jurisprudências, eu falo, então no final do mês eu vou te pagar 1.500 dinheiros. É tão errado quanto. Esse conjunto harmônico de decisões, principalmente decisões dos tribunais, de órgãos, portanto, que estão acima da primeira instância, que a gente chamaria de jurisprudência. A jurisprudência é formada de precedentes. Precedente, a meu ver, e ao ver da maioria da doutrina, é uma decisão proferida em um caso anterior, que pode ser usada para solucionar casos posteriores. Eu só tenho um precedente obrigatório ou vinculante quando uma decisão proferida em um caso anterior deve ser usada pelo Poder Judiciário para solucionar casos posteriores. Aí existe uma vinculação, uma obrigatoriedade, como um dever imposto ao julgador, de ele se conformar, né, conformar a sua decisão àquilo que foi colocado, que foi solucionado no precedente obrigatório. Vamos ter que olhar quais são as consequências do descumprimento desse dever. Afinal de contas, o que acontece com o juiz que descumpre precedente? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, por hora, súmula. A súmula é esse enunciado abstrato que retrata uma tese jurídica extraído de precedentes que pode ser usado para solucionar casos posteriores. E aí isso foi criado em 63, sem força de lei, com a finalidade primordial de facilitar o conhecimento sobre aquilo que havia sido decidido pelos tribunais. O passo seguinte é a súmula se tornar vinculante. Um enunciado abstrato que retrata a tese extraída de julgado só do STF, só em matéria constitucional. Ou seja, se o Supremo decidir matérias infraconstitucionais, como, por exemplo, em causas de competência originária, quando, por exemplo, o STF julga deputados e senadores que têm foro por prerrogativa de função, o STF funciona como primeiro grau e aplica o Código Penal, o Código de Processo Penal. Não existe súmula vinculante para o STF nessa matéria, só em matéria constitucional.
E essa matéria, que é decidida em sede de súmula vinculante, ela se aplica obrigatoriamente ao Poder Judiciário e aos demais poderes, sobretudo o Poder Executivo. Esses são os conceitos. Outros conceitos, ratio decidendi, é a razão de decidir. Ela é extraída do precedente, aquilo que é invocado para solucionar um caso futuro. E há uma grande dúvida hoje na doutrina de como identificar a ratio decidendi. Qual a diferença entre ratio decidendi e tese jurídica? Qual a diferença, né, entre a ratio decidendi, ela é definida por quem profere o precedente, olha, a minha ratio decidendi é essa, ou isso é extraído por quem for usar esse precedente no futuro? Ratio decidendi, ela já existe a priori pelo próprio prolator do precedente, ou ela é extraída a partir de uma interpretação e aplicação futura desse precedente? São dúvidas que a doutrina ainda tem, mas o conceito basicamente é esse. Nós temos, portanto, esse âmago do precedente, que é a ratio decidendi, nós temos aquilo que não integra o núcleo do precedente, que é a ratio decidendi, que é o obter dictum, que são razões invocadas pelos precedentes, mas que são irrelevantes para a solução de casos futuros. Obter dictum, no singular, acho que tem um typo, é obter dictum. Quem sabe faz ao vivo, a gente já corrige aqui o typo, para não esquecer depois. Obter dictum. Que a letra morta seria basicamente isso. Obter vem de óbito. O obter dictum é aquela questão que é razão invocada pelo precedente, mas é irrelevante para a solução de caso futuro. Toda vez que eu quiser pegar um precedente e usar para um caso futuro, seja ele persuasivo, seja ele obrigatório, eu tenho que fazer a distinção, ver a situação fática com base na qual foi gerado aquele precedente, para ver a situação fática do caso futuro onde eu quero aplicar. E os países filiados à tradição de common law fazem isso há séculos. Para nós, isso sempre foi feito, mas hoje se torna mais relevante que seja feito, à medida que a gente dá mais importância para o precedente, à medida que a gente reconhece que o precedente passa a ter uma força vinculante, essa necessidade de realização de distinção passa a ser mais importante ainda. E aí, embora a gente tenha uma palavra em português para isso, mas, nesse caso, né, pela primeira vez, os processualistas não estão usando latim, ratio decidendi, obter dictum, estão usando o inglês, o distinguishing. Normalmente, quem usava o inglês é o pessoal do direito comercial, né? Drop down, tag along, drag along, shareholders, stakeholders. Agora, os processualistas estão se tornando mais modernos e usando o inglês. A mesma coisa a superação do precedente. Olha, essa súmula foi editada ao tempo que vigia a lei tal, mas a lei mudou, então a súmula tem que ser revogada. Olha, esse entendimento do STJ ele foi feito, né, foi criado ao tempo do CPC de 73, que era um entendimento que era baseado no artigo X do CPC de 73, mas o CPC de 2015 mudou. Então, esse precedente não pode mais ser aplicado. Essa é a superação de precedente que os países filiados à tradição de common law chamam de overruling. E essa alteração do entendimento, essa obsolescência do precedente, por circunstâncias supervenientes, pode ser tanto por uma mudança legislativa, mas daria para imaginar até mesmo mudanças culturais, socioeconômico-culturais. Então, o entendimento que os tribunais tinham a respeito da união estável evoluiu mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, de não reconhecer nenhum direito à chamada concubina, então o próprio nome já era pejorativo. Isso evoluiu. Você consegue fazer direito novo em cima de lei velha, e os tribunais têm esse poder. Então, antes mesmo da Constituição de 88, ao se reconhecer esses direitos, né, emergentes da união estável, ainda que pelo subterfúgio da chamada sociedade de fato, vem a Constituição de 88 e cristaliza isso, de equiparar casamento e união estável. A lei de falências, ela ou falia o sujeito ou estabelecia
um regime de concordata, que ele tinha 2 anos para pagar suas dívidas de carência, mas depois ele não podia renegociar essas dívidas, era só um respiro. O que ao tempo anterior à lei de 2005 fez? Foram flexibilizando isso, o que significa dizer, né, que o precedente ele pode realmente ter essa função criativa de criar direito novo em cima de lei velha, assim como ele pode, né, mudar a interpretação da lei velha. Portanto, essa superação pode ser ou pela mudança legislativa ou, independentemente da mudança legislativa, por uma mudança do cenário sociopolítico, econômico, cultural. Eu dei 2 exemplos, um mais cultural, do âmbito da União Estável, outro mais econômico, né, do âmbito da lei de falências, em que aquela forma de interpretar e aplicar os diplomas legais foram adaptados pelos julgados e depois remodelados pelos julgados. E essa superação, também os ingleses, os americanos, falam em duas subespécies da superação, 2 subespécies do overruling, né? O prospective overruling, que seria a mudança do precedente só daqui para frente, aqui a gente chamaria aqui com modulação de efeitos, ou seja, olha, o entendimento do Supremo sobre essa questão tributária mudou. Só que isso passa a ser observado só daqui para frente, para a gente evitar uma quebra da segurança jurídica, porque, afinal de contas, eu tenho um precedente já consolidado a respeito de uma matéria. Os sujeitos sobre os quais se irradiam os efeitos desse precedente se comportam confiando naquele precedente. Se o precedente muda, se ele é superado, o tribunal, em homenagem à segurança jurídica, pode modular os efeitos desse precedente, ser só daqui para frente. Os americanos e ingleses chamam isso de prospective overruling, nós chamamos isso de modulação da superação do precedente, ou modulação da primeira vez que o precedente vem a lume, daria para também pensar na ideia de uma modulação, ou seja quando o precedente é novo, seja quando o precedente muda aquilo que já anteriormente havia, e dá para falar de prospective overruling. Da mesma forma, daria para pensar no precedente que vem de um tribunal superior começar a ser mudado por decisões dos tribunais inferiores. Porque as causas começam lá embaixo, elas vão subindo. Se você não der a chance do tribunal lá embaixo fazer essa percepção das mudanças legislativas, das mudanças sociopolítico-culturais, econômicas, você nunca conseguiria mexer num precedente. Você precisa dar algum poder para quem está lá embaixo para dizer, olha, aqui está na hora da gente mudar o precedente que veio lá de cima. Isso se chamaria de anticipatory overruling. Né? Eu acho que foi o Goodhart que fala isso, é um jurista inglês, que ele fala: o juiz não pode ser um escravo do passado e um ditador do futuro. E o anticipatory overruling, ele é um dos instrumentos pelos quais, né, esses grilhões da escravidão gerada pela hierarquia judiciária e pela força do precedente são geradas. Vocês vão ver, né, outras expressões usadas, o binding precedent, que seria a tradução do inglês para o precedente obrigatório. Vocês vão ver a expressão stare decisis, é uma expressão usada pelos tribunais ingleses, pelos tribunais americanos, que alguns, eu já vi gente falar isso, stare decisis, quando em realidade isso é latim, stare decisis non quieta movere, aquilo que está decidido não é alterado. Me perdoem o meu latim se não foi exatamente correto. Outro dia o Gajardoni colocou um juiz que teve dificuldade de falar fumus boniuris. Ele falou fumus boniuris de 3 formas diferentes erradas. Fumus boniuris, pô, cá entre nós errar isso aí é difícil, né? Mas stare decisis non quieta movere, eu nem sei se a pronúncia está errada, mas a expressão é essa. A Viviane pergunta: vinculação dos tribunais arbitrais aos precedentes. Tem 2 correntes aí, Viviane. A primeira, você escolheu a arbitragem, o árbitro decide, o árbitro pode rasgar e cuspir a Constituição, que você não pode sindicar isso aí perante o Poder Judiciário. Se o árbitro rasga e cospe na Constituição
e você não pode ir para o judiciário, porque ele rasgou e cuspiu um precedente, você poderia ir? O entendimento número 1, que é, por exemplo, do professor Carlos Alberto Carmona, do professor José Rogério Cruz e Tucci. Descumpriu o precedente, descumpriu, ele descumpre a lei, descumpre a Constituição, não tem instrumentos para se indicar. Vinculado, ele está. Agora, como é que você vai controlar isso é outra história. Agora, a segunda corrente. Se o árbitro ignora o precedente, decide do jeito que deu na telha dele, independentemente da vinculação, né, as normas que se aplicariam ao caso, ele, na verdade, está julgando por equidade. Ele mudou o critério de decisão. Se as partes mandaram que ele julgasse de acordo com a lei brasileira, a lei brasileira é formada hoje, né, não só pela lei em sentido estrito, mas pelos precedentes obrigatórios. Isso é o conceito de ordenamento jurídico brasileiro hoje, é lei em sentido amplo, mais precedentes obrigatórios. Ele é obrigado a decidir com base naquilo. Se ele decide ignorando isso, ele mudou o critério de decisão. Ele não está mais decidindo com base no ordenamento jurídico, ele está decidindo com base na equidade. E com isso ele profere uma decisão arbitral, sindicável pelo Poder Judiciário, que quando o árbitro descumpre essa parte da convenção de arbitragem, que diz qual é a lei aplicável, isso é sindicável pelo Poder Judiciário. Alguns dizem, quando o árbitro não decide com base em precedente, não diz por que afastou o precedente, há um vício de motivação. E o vício de motivação é, sim, sindicável pelo Poder Judiciário. Mas percebam que todos concordam que o próprio mérito da decisão arbitral, esse não é sindicável. Quem acha que você consegue ir para a justiça porque o árbitro violou o precedente, não diz que a justiça vai rever o mérito da decisão do árbitro. Não. Mesmo por essas duas formas de interpretação do problema, em ambos os casos haveria uma nulidade, um erro improcedendo da decisão arbitral e, consequentemente, haveria a nulidade e a necessidade que o tribunal arbitral se formasse novamente para proferir uma nova e diferente decisão, não eivada desse vício. Acho que, tentando sintetizar hoje, o pé que se acha doutrina para a discussão desse tema é esse. Vamos olhar, então, colegas, agora para o CPC de 2015. Isso aqui não está indo. Aqui agora. O que o CPC de 2015 traz? Ele põe um dever aos tribunais. Dever de uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Artigo 926, caput. Ao se editarem súmulas, tem que se atentar às circunstâncias do fato que geraram os precedentes. 926, parágrafo 2º. Proibição de decisão com surpresa com base em precedentes. Você tem que falar de partes. Ninguém invocou esse precedente obrigatório, mas eu estou entendendo que ele se aplica. Realizar audiências públicas e ampliar o contraditório, a missicure, para superar o precedente. Ou seja, olha, se for para você realmente rever o precedente, amplia aí a discussão, porque é muito sério você querer rever o precedente. Não pode ser um negócio assim que você muda de opinião, que foi consolidado em precedente, como você muda de roupa. Modular os efeitos da superação em homenagem à segurança jurídica, fundamentar as decisões que apliquem ou afastam precedentes ou que superem os precedentes, dar publicidade aos precedentes. Perceba esse cabedal de deveres aos tribunais. Aí ele diz o que é precedente, está lá no artigo 927, mas cá entre nós, vamos nos manter fiéis a esse conceito mais tradicional de precedente, é o conceito mais aceito. Precedente é a solução de um caso que vai ser usada para solucionar casos futuros. Acórdãos do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, não dá para dizer que é um precedente, é uma decisão sui generis, de caráter objetivo. Norma X é compatível com a Constituição. Norma X é incompatível com a Constituição. Norma X, para ser compatível com a Constituição, tem que ser interpretada desse jeito. Essa é uma análise feita pelo Supremo em abstrato. Portanto, não é a solução num caso concreto que vai ser usada para um caso futuro. É uma decisão de caráter objetivo, norma X versus Constituição. Não dá para dizer que isso é precedente. Muito embora o artigo 927 não tenha dito que isso é precedente. Diz basicamente o seguinte: os tribunais são obrigados a observar o seguinte, 2 pontos. Inciso 1, decisões judiciais
em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Ao dizer isso, 927, inciso 1, não diz que isso é precedente. É que isso está no capítulo destinado aos precedentes e pode passar essa falsa impressão. A meu ver, essa norma é inútil, porque essa eficácia erga omnes da decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade já está no 102 da Constituição. Aqui chove-se no molhado. O Código de Processo Civil repete algo que a Constituição já dizia. E num lugar meio estranho, porque aqui a gente está no capítulo destinado a tratar dos precedentes. Isso aqui, precedente, tecnicamente, não é. Súmulas e súmulas vinculantes também não são precedentes, são um subproduto do precedente. Eu tenho uma, duas, três, várias decisões do tribunal, o tribunal vê que aquelas decisões se repetem, entende que vale a pena enunciar um verbete abstrato, né, criar um enunciado abstrato que consagre a tese jurídica emergente daqueles precedentes, aí edita-se a súmula. O precedente está lá atrás, eles são a base da súmula, mas a súmula em si não é precedente. Súmulas vinculantes também não são precedente. Elas são geradas a partir de precedentes, mas as súmulas vinculantes são esses enunciados abstratos que o STF edita em matéria constitucional vinculando o Poder Judiciário e os outros poderes. São subprodutos dos precedentes. Aí sim, o 927, nos demais incisos, trata de precedentes. Decisões proferidas em recursos especiais extraordinários repetitivos, decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas, precedentes gerados em incidente de assunção de competência, e ainda fala assim, decisões do plenário do tribunal, ou do STF, ou do STJ, não fala assim plenário, fala assim corte especial, TJ de São Paulo não fala-se de plenário, fala-se de órgão especial, ou seja, toda vez que se fala plenário, é preciso reconhecer que em tribunais muito grandes, o plenário nunca tem como se reunir. Então, a Constituição mesmo, no 93, autoriza a criação desse órgão especial, que é um colegiado menor, mas que tem uma representatividade, metade por antiguidade, metade por eleição, com mandato fixo e tal. Mas o meu ponto é, o 927 diz, o que os juízes estão obrigados a seguir que não seja a lei? O juiz estar sujeito à lei, à Constituição, leis ordinárias, complementares, federais, estaduais, municipais, isso a gente sabe que ele está sujeito. Mas o que mais ele está sujeito a observar necessariamente a não ser as leis? Isso está no artigo 927. Quando a gente faz esse raio-x do 927, do que é obrigatório para o juiz, tal como a lei, nós vemos determinadas produções dos tribunais que não são precedentes, acórdãos do STF em controle concentrado, súmulas e súmulas vinculantes, e aquilo que é precedente, é uma solução do caso concreto que é observado obrigatoriamente em outro caso. A Lei 13.256 de 2016, que é a principal e única, na verdade, reforma que o CPC teve desde que foi promulgado, tem uma outra lei que reformou o CPC, mas duas coisinhas bem simples que dão a advogada que adota ou dá à luz a uma criança, se torna mãe, tem 30 dias de suspensão do processo, se ela for a única advogada, e o pai se adotou ou foi pai biologicamente, ele tem 8 dias. Vejam uma discrepância do tratamento de homens e mulheres que eu acho que vai em prejuízo das mulheres. Países que aplicam a equidade de gênero estabelecem licenças maternidade e paternidade equivalentes para que o pai participe mais e, portanto, as tarefas de criação das crianças seja mais dividida. Mas, fechando parênteses, essa é a segunda lei que reformou o CPC, a lei que introduziu essa causa de suspensão do processo de licença maternidade e paternidade, vamos assim dizer. Mas fora essa leizinha que criou esse negócio, que embora importante, muito pontual, a Lei 13.256 é uma lei realmente fundamental para a compreensão do sistema brasileiro de precedentes. Porque o sistema brasileiro de precedentes, ele se baseava na lógica de que tudo que é precedente obrigatório, se for descumprido, eu tenho um remédio para atacar esse descumprimento do precedente, que é a chamada reclamação. A gente vai estudar, inclusive, a reclamação na aula que vem. Mas seria um instrumento paralelo ao sistema recursal que permitiria um controle desse específico vício de descumprimento do precedente. O que a Lei 13.256 falou? Isso vale para todos os precedentes obrigatórios, a reclamação como instrumento de controle da boa ou má aplicação dos precedentes. Porém, isso não vale para o precedente oriundo de recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. No lugar disso, cabe ação rescisória.
Se você tem um precedente que violou uma decisão do STJ ou do STF em regime de recursos especiais extraordinários repetitivos, o caminho é você esperar transitar em julgado e entrar com uma ação rescisória. Além disso, se você tem uma decisão que aplicou o precedente em sede de recurso especial extraordinário repetitivos e o Tribunal de Justiça descumpriu esse precedente, aplicou mal, não é o STJ e o STF que vão controlar isso. O STJ e o STF, depois dessa lei, viram cortes que editam precedentes obrigatórios, mas não controlam se os seus precedentes obrigatórios em regime de recurso repetitivo são bem ou mal aplicados. Depois dessa reforma, nós antes tínhamos um cenário em que a corte que edita o precedente obrigatório depois controla se esse precedente obrigatório está sendo bem ou mal aplicado. Depois dessa reforma, isso não se aplica ao STJ ou ao STF quando se trata de precedentes em recursos especiais ou extraordinários repetitivos. O STJ ou o STF editam precedentes nesses casos, mas não mais avaliam, não mais controlam se esses precedentes estão sendo bem ou mal aplicados. E acreditem que esse quadrinho aqui me tomou uma hora e meia para fazer. Tal é a complexidade desse mecanismo criado pela Lei 13.256, que trata dos recursos repetitivos, recursos especiais extraordinários repetitivos. Acompanhem aí comigo. Quando eu pego um recurso especial extraordinário, de acordo com 1030, eu tenho que fazer uma análise se aquela matéria é repetitiva ou não. Se a matéria não for repetitiva, é isso que nós temos do lado esquerdo do slide, faz o juízo de admissibilidade, com todas aquelas vicissitudes que eu já tratei com vocês, pré-questionamento, repercussão geral, ver se a matéria funcional é relevante ou não. Se o juízo é positivo, manda para o STF, para o STJ. Se o juízo é negativo, cabe o agravo previsto no artigo 1042, agravo de decisão denegatória. Agora, se a matéria é repetitiva, 3 possibilidades se colocam. A matéria é repetitiva e o STJ e o STF ainda não sabem disso. Segunda possibilidade, a matéria é repetitiva, o STJ e o STF já sabem disso, já instauraram um procedimento para julgamento em regime de recursos repetitivos, porém, ainda a matéria não foi decidida. E terceira possibilidade, a matéria é repetitiva, o STJ e o STF já sabem disso, já instauraram o procedimento para julgamento dessa matéria em regime de recursos repetitivos e já decidiram a matéria. Portanto, eu já tenho o produto final lá, o precedente obrigatório já está instaurado. A solução a ser dada varia a depender de qual estágio de maturação a questão repetitiva está no julgamento perante o STJ e perante o STF. Se a matéria repetitiva, ainda o STJ e o STF não afetaram para julgamento, não instauraram esse procedimento para julgamento de casos repetitivos, o que o tribunal faz? Seleciona alguns casos, manda para o STJ e para o STF e sobresta os demais. Então, bateu lá na presidência da seção de Direito Público do TJ de São Paulo 50, 100 recursos especiais sobre uma determinada questão. Opa, repetiu. Estou achando aqui que o STJ e o STF tem que entrar em cena, tem matéria de legislação federal ou constitucional e infraconstitucional. Suspendo todos os 100 recursos, seleciono 2 e mando para o STJ e para o STF. O STJ e o STF estão sugerindo aqui que você trate isso aqui como recurso repetitivo. Suspendo os demais. Detalhe, por isso que eu pintei de vermelhinho aqui, fiz 3 pontinhos vermelhinhos, porque eu precisaria de mais um slide para contar o que acontece depois. O STJ e o STF bateu lá, olha, o TJ de São Paulo nos mandou aqui 3 casos que ele viu que foram repetitivos lá, o STJ vai falar, legal, gostei, vou afetar essa matéria, opção número 1. O STJ e o STF vai falar assim, não, bobagem, imagina que isso aqui, o TJ de São Paulo está viajando, isso aqui não é caso que tenha que ser tratado em repetitivos. Não vou
afetar essa matéria. Se não afeta, vai cair naquela coluna da esquerda. A matéria não repetitiva tem que seguir o jogo normal. Agora, se afeta, aí a gente começa a falar do lado direito do slide. Afetou a matéria, o STJ e o STF não são obrigados a suspender todos os processos que tratam da mesma matéria. Mas, na maioria dos casos, o STJ e o STF suspendem. E aí, ele represa aqueles recursos especiais extraordinários lá na origem. Os TJs, os TRFs, vão ficar lá com um monte de recurso aguardando que o STJ e o STF decidem. Logo que entrou em vigor o Código de 2015, eu participei de um debate na sessão de Direito Público do TJ de São Paulo, e aí o então presidente da sessão de Direito Público me deu os dados. Se a gente for procurar hoje no site do TJ, a gente vai encontrar. Eu confesso que não tive tempo de olhar isso, mas naquele tempo tinham 40 mil processos represados na presidência da sessão de Direito Privado e 90 mil processos represados na sessão de Direito Público. Sendo que são 38 câmaras de direito privado e 18 de direito público, se não me engano, 19 de direito público. Tem muito mais repetição de processos nas câmaras de direito público. O que cai lá? Tributário, previdenciário, servidor público. São matérias que, naturalmente, a repetição ela é mais frequente. Então, enquanto o Supremo e o STJ não decidem, via de regra, os processos vão ficar suspensos. Agora, vamos pensar no último estágio aí. STJ e STF afetaram a matéria, já decidiram essa matéria, já tem o precedente gerado em julgamento de recursos especiais repetitivos ou recursos extraordinários repetitivos. Matéria já repetitiva, já afetada e já decidida. Aí o recurso especial, ou ele pode estar de acordo com a tese, ou seja, o litigante entra com o recurso especial extraordinário dizendo: olha STF, olha STJ, o TRF aqui, o TJ aqui, descumpriu o seu precedente obrigatório, gerado em julgamento de casos repetitivos. Ou o contrário, o precedente obrigatório foi aplicado pelo tribunal local e o litigante quer que aquele precedente obrigatório não seja aplicado ao seu caso, seja porque o seu caso é diferente, distinção, distinguishing, seja porque o precedente precisa ser superado, superação, overruling. Diante dessa hipótese, em que o recurso especial extraordinário se volta contra o acórdão, que se afasta da tese, bate na presidência do tribunal, o que o presidente do tribunal faz? Devolve o processo para a Câmara que proferiu o acórdão contrário à tese. Então, a primeira Câmara de Direito Privado não aplica a tese do STJ em recursos especiais extraordinários repetitivos. O que o presidente da seção de direito privado, que recebeu um recurso especial extraordinário sobre essa matéria, faz? Manda de volta para a primeira Câmara, fala: primeira Câmara, você proferiu uma decisão que contraria o precedente em recursos repetitivos. Vem um recurso especial extraordinário aqui para eu examinar, que aponta que o seu acórdão descumpriu. Eu estou te devolvendo para que você exerça um juízo de retratação. É uma pesquisa da FGV que analisa esse juízo de retratação. Isso só aconteceu em 40% dos casos. Nos outros 60%, metade, o tribunal fala, a Câmara, nesse juízo de retratação, fala: olha, eu não vou me retratar porque aqui tinha razões para eu afastar o precedente. Distinção, superação. Em 30% dos casos, a Câmara fala: não, vou reconsiderar e que se dane. Ou seja, dizer que o precedente é obrigatório é até a página 2, porque se o tribunal descumpre o precedente, o que acontece? Eu dou tramitação ao recurso que mostra que esse precedente foi descumprido. É muito engraçado você chamar um precedente obrigatório e a Câmara não acontece absolutamente nada com ela se ela simplesmente se recusa a se retratar sem demonstrar que existam razões de distinção ou de superação. O máximo que vai acontecer é isso bater lá no STJ e no STF, o STJ mandar pela segunda vez para a Câmara teimosa. Falar assim: olha, estou anulando a sua decisão por defeito de fundamentação, decida de novo. Bate lá de volta na Câmara e a Câmara fala: não, decida igual. O que você vai fazer com um juiz, um desembargador que age desse jeito, teimoso, um juiz estúpido, um juiz, né? Parece o juiz dos 7 de Chicago, assisti ontem à noite, assistam. Então, tem o Honorable Judge Jay Hoffman,
O Jay Hoffman é um juiz desse, que tem o precedente obrigatório, ele não cumpre. Aí vem o recurso especial, volta para ele não cumpre. No limite, sobe esse recurso para o STJ anula o acórdão, devolve para ele e profere a decisão igual, ainda não cumprindo. Percebam que o caráter obrigatório, no máximo que vai acontecer com esse juiz, a gente vê isso daqui a pouco, é no limite uma punição disciplinar por essa reiterada, e ele precisa fazer isso muitas vezes, e de uma forma muito despeitada, para que ele, eventualmente, do ponto de vista disciplinar, sofra alguma consequência. Para o processo, não. O que acontece quando o juiz cumpre o precedente obrigatório? Via de regra, o mesmo que acontece quando o juiz cumpre a lei e a Constituição. Você tem instrumentos para atacar essa decisão. Ou vai ser o recurso, ou vai ser algum outro instrumento, como, por exemplo, a reclamação, como, por exemplo, a ação rescisória. Mas com um juiz que decide errado, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, o que se faz? Se impugna essa decisão, ou por recurso, ou por outros instrumentos, como reclamação rescisória. Mas o que a Lei 13.256 trouxe de mais incrível é o que está no canto direito do slide. Essa grande contribuição da Lei 13.256 para esse cenário. Porque o resto não é tão quebra de paradigma, isso aqui é. A Câmara decide de um jeito, aplicando uma tese do recurso especial extraordinário repetitivo. Eu entro com o recurso especial, falando, o meu caso é diferente, ou aqui tem que ter superação do precedente. Não, o acórdão não devia ter aplicado o precedente. Eu sei que eu estou advogando uma tese contrária do precedente, mas é porque o precedente não se aplica ao meu caso, seja por distinção, seja por superação. O que o presidente do tribunal faz? Ele analisa essa questão. Se ele não te der razão, ele inadmite o recurso. Até a Lei 13.256, o que você fazia com isso? Entra com agravo de decisão denegatória, deixa o STF resolver, deixa o STJ resolver. Se realmente esse precedente tem que ser distinguido, no caso concreto, ou se ele tem que ser superado. O que a Lei 13.256 fez? Não vai para o STJ. Você entra com agravo interno, artigo 1021. E esse agravo interno vai ser decidido aqui no TJ mesmo, aqui no TRF mesmo. A Lei 13.256 criou essa barreira. Reforçou essa ideia que eu coloquei aqui no slide anterior, que a STJ e o STF produzem precedentes obrigatórios, mas não controlam a sua boa ou má aplicação. Ele editou o precedente obrigatório, quem vai interpretar e aplicar isso, como esse precedente vai ser distinguido de outros casos, ou vai se constatar necessidade de superação, é só o Tribunal de Segundo Grau. Aí o que faz o litigante, depois que ele entrou com esse agravo interno foi improvido. Solução número 1, tira as calças e pisa em cima. Chorar embaixo da pia, em posição fetal, mordendo o punho, é outra possibilidade. Possibilidade número 2, entra com outro recurso especial extraordinário. Já tive maluco dizendo isso. Porque a decisão que julga esse agravo interno é uma decisão de última instância. E a Constituição diz que você pode entrar com recurso especial extraordinário de uma decisão de última instância. E essa lei infraconstitucional não limitaria o poder de entrar com recurso especial extraordinário de decisões de última instância, que é um poder constitucionalmente assegurado ao litigante. Araquém de Assis, salvo engano, advogou essa tese. Última possibilidade, entrar com uma reclamação ao STJ ou ao STF pela decisão que, julgando o agravo interno, não fez a distinção ou a superação do precedente. O STJ não tem aceitou uma ou duas reclamações logo depois do início da vigência do Código, depois não aceitou mais. O STF aceitou uma meia dúzia e hoje a tendência é que o STF não aceite mais. Percebam que esse slide infernalmente complexo, que eu levei 1h30 para fazer, nem sequer explica tudo. Eu precisaria de mais uma tela para explicar todos os desdobramentos. Isso aqui é uma coisa de maluco. Isso aqui é uma coisa de absolutamente de maluco. Deu para entender, colegas? Obrigado, Mariana. Deu trabalho. Não tá bonito, né? Porque cada quadradinho tem um tamanho diferente. Eu não sei fazer. Eu vou abrindo o quadradinho e eu vou na mão. Aí não... mas quebrou o galho, né? Tá bonitinho. Agora vamos estudar o fenômeno sob uma perspectiva mais dogmática. Eu vejo na doutrina, colegas, tenho dito isso há bastante tempo, duas visões muito diferentes sobre esse fenômeno dos precedentes.
Então, aqueles que analisam o fenômeno sob a perspectiva da hermenêutica, do que é direito, do que é norma, sob a perspectiva da teoria geral do direito. E tem outros que estão analisando a questão sob uma perspectiva mais sociológica, de sociologia do direito. Quem que eu qualificaria em cada um desses lados? Por exemplo, sob o prisma mais de teoria do direito, hermenêutico, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, os processualistas do Sul são mais apegados a essa ideia. O que é norma? Texto legal é norma? Não, texto legal é um ponto de partida. Norma é aquele produto da interpretação do texto legal. Então, o conceito de norma jurídica. E aí, para esses autores, só vai realmente ter uma norma quando a Corte Suprema julga, porque ela que integra o ordenamento, ela que dá uma decisão que vale para todo mundo. Então, é uma visão, portanto, de que toda decisão da Corte Suprema é um precedente naturalmente obrigatório. Eu não precisaria andar além para dizer que o precedente é obrigatório. Porque ele já é. O Supremo julgou um recursinho extraordinário, não afetado em regime de repetitivos, isso já é precedente obrigatório ao ver desses autores. Por quê? Porque o texto legal não é norma, porque o texto legal é um ponto de partida que, uma vez esse texto interpretado e aplicado, aí existe norma. E quando essa norma, que é produzida no caso concreto, vai subindo e em grau de recurso ela é ratificada pela Corte Suprema, aí ela vira uma norma para todo mundo. Essa é a lógica do Mitidiero, do Marinoni. E, por outro lado, né, e só para completar esse quadro, os precedentes têm essa importância, né, de, principalmente num direito atual, que nós temos os conceitos fluidos, vagos, indeterminados, os contratos devem ser interpretados e executados de acordo com a boa-fé. Então, os autores que defendem essa ideia de que o precedente das Cortes Supremas é realmente, ela sim, uma norma que ali é que tem verdadeira norma jurídica, isso se explica em grande medida pela maneira pela qual o legislador hoje redige as normas e que, portanto, dizer o que é boa-fé, só as Cortes Supremas, exercendo a sua função nomofilássica, que vão exercer esse papel. E aí a preocupação fundamental desses autores é selecionar casos. Eles estão muito preocupados com o fato trazido, porque o fato trazido ao Poder Judiciário naquela específica causa passa a ser muito importante. Essa é a visão, vamos dizer, desses autores que olham o fenômeno sob uma perspectiva da teoria do direito. Agora, a gente tem outros autores que analisam esse fenômeno sob uma perspectiva completamente diferente. Professores aqui da casa, professora Suzana Henriques da Costa, minha querida amiga, colega de departamento, professor Carlos Alberto de Sales, também querido amigo, colega de departamento, eles analisam esse fenômeno sob uma perspectiva diferente. Eles analisam a questão não sob a perspectiva do que é norma, do que é direito, de qual é o papel da Corte Suprema na integração do ordenamento jurídico. Eles analisam a questão sob a perspectiva de que, se existem muitos processos sobre aquela matéria, é que existe um conflito de massa. Esse conflito de massa se reproduz de forma atomizada, muitos processos individuais. E que esses processos individuais vão ser solucionados de uma forma uniforme, de uma maneira uniforme. Isonomia, segurança jurídica e esses macroconflitos que se atomizam por meio de milhares ou milhões de processos individuais vão precisar ser resolvidos. E aí, essa solução, como nós vamos solucionar, o legislador vai escolher. E se ele vai solucionar isso, escolhendo uma causa piloto, proferindo uma decisão, dando a essa decisão caráter obrigatório, e essa decisão vai se aplicar para todos os demais, é o legislador que escolhe como os conflitos vão ser resolvidos, se vai ser resolvido por esse julgamento por amostragem, a seleção num caso piloto, uma decisão que a lei diz que é obrigatória. Então, é a lei que decidiu como esse conflito vai ser resolvido. Portanto, precedentes, eles são obrigatórios quando a lei diz que é. E eles têm essa missão principal, não de integrar o ordenamento jurídico, porque você pode ter lacunas absurdas do ordenamento jurídico, situações que precisam ser integradas, mas que não são relevantes socialmente, que não geram conflitos de massa. O pessoal da teoria do direito está preocupado com essa integração do ordenamento, pouco importando se existe repetição. O pessoal da sociologia do direito, não, precisamos ver se está repetindo é porque é relevante socialmente. E essas Cortes Supremas vão se debruçar sobre esses casos que se repetem. Com essa visão, os problemas principais que estão na mesa do sociólogo do direito, que
analisa esses problemas de cunho processual são outros. Ali a preocupação é assim, quem vai ser afetado por essa decisão? Como é que vai ser o debate disso? Quem está sendo representado nessa arena de discussão, que é a Corte Suprema? Essa é a visão desses autores. E a grande verdade é, colegas, que ambas as correntes podem sofrer críticas. Daniel Mitidiero, por exemplo, fala com todas as letras, precedente é só de Corte Suprema. E a lei nem precisa dizer que é vinculante, porque qualquer decisãozinha lá da Corte Suprema é precedente obrigatório. Primeiro, uma tese contra a legem. Segundo, que ele fala, olha, é só Corte Suprema, aquilo que o Tribunal de Segundo Grau decide não é precedente, é exemplo. Ele usa essa expressão. Isso é contra a legem. Sobretudo porque não explica, por exemplo, o IRDR. O que é o IRDR? É a mesma sistemática do recurso especial extraordinário repetitivo jogada para um segundo grau de jurisdição. O Marinoni e o Mitidiero vinham antes do Código falando precedente é só de Corte Suprema, ele já é naturalmente vinculante, dane-se o que diz a lei. Em segundo grau não se editam precedentes obrigatórios e vinculantes, em segundo grau são só exemplos. Vem o IRDR, eles têm que se virar para explicar isso. E eles são teimosos. E eles não deram o braço a torcer. Aí, como é que eles explicam o IRDR? Não, o IRDR é collateral estoppel. Foram buscar no direito norte-americano uma explicação. Collateral estoppel é uma coisa julgada sobre questão. Uma questão é tratada, isso é coisa julgada. Misturando eficácia normativa de precedente com imutabilidade de uma decisão, no caso concreto, que é a coisa julgada. Aí o Marinoni, depois de dizer isso, ainda escreve um livro sobre coisa julgada, sobre questão. Lindo livro. De lege ferenda. De lege ferenda, tudo que o Marinoni e o Mitidiero dizem faz muito sentido. De lege lata, tudo que eles estão dizendo está errado à luz do ordenamento que nós temos. Eles podem descrever o ordenamento que eles gostariam que nós tivéssemos, mas não o ordenamento que nós temos. Nós não temos aquilo que o Marinoni e o Mitidiero descrevem. O que eles descrevem é flagrantemente contrário ao que o ordenamento brasileiro traz. Gostemos ou não, podemos achar que aquilo que eles propõem é melhor, vamos lutar para que o nosso sistema seja alterado para se tornar aquilo que eles dizem. Mas dizer que o ordenamento é aquilo, data vênia, está errado. Segundo, que ele fala assim, a Corte Suprema decide, ela integra o ordenamento, quem é interessado na formação do precedente passa a ser menos relevante, porque ali eu tenho o caso Caio versus Tício, eu decido aquele caso e, ao decidir, eu vou usar aquela decisão, projetar para o futuro. E aí, se Caio, Tício argumentaram bem ou mal, isso já não é muito problema da Corte Suprema. Ela está ali para decidir aquele caso e, a partir daquele caso, gerar um precedente que necessariamente vai ser obrigatório para outros casos. Além disso, eles falam, bom, editou o precedente, pronto, está aí o precedente. Acabou o procedimento de formação do direito. Só simplificação. Precedente, uma vez editado, precisa de interpretação e aplicação, ele não é um produto pronto e acabado. E, para além disso, os precedentes, quando eles dizem, olha, o precedente é importante porque o legislador cada vez mais legisla com base em conceitos vagos. É verdade, o legislador cada vez mais legisla com base em conceitos vagos. Mas o precedente, para dizer o que é boa-fé, ele tem uma preponderância das questões do caso concreto em relação a questões que possam ser reproduzidas em outros casos. Essas soluções de casos sobre conceitos vagos, elas são pouco afeitas à padronização decisória. Decisões que são proferidas, por exemplo, em matéria de interpretação do que é boa-fé, de interpretação do que é abuso de direito, do que é confusão patrimonial para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica, você não conseguiria facilmente reproduzir esses precedentes e usar em casos concretos, porque o peso das circunstâncias do caso concreto são muito grandes, e para você achar casos que tenham essa coincidência dessa pluralidade de circunstâncias do caso concreto, vai ser muito difícil você encontrar esse caso. Tudo isso, portanto, me levar a crer que é um discurso, a meu ver, um pouco distanciado da realidade. Zeus,
Precedentes são importantes porque cada vez mais existem conceitos vagos e, portanto, é o tribunal que preenche os conceitos vagos. Até aí eu concordo. Agora, depois que ele preenche, eu pego esse precedente e uso em casos futuros. Eu acho que é difícil isso acontecer. Pela preponderância das situações do caso concreto em relação às situações que permitiriam uma padronização decisória a partir de circunstâncias que se repetem. Vocês veem que eu tenho mais críticas a essa linha, mais da teoria do direito, menos a da sociologia do direito, mas eu ainda assim tenho críticas. Porque olhar o macroconflito, fisco contra contribuinte, bancos contra correntistas, consumidores versus fornecedores, INSS versus aposentados e pensionistas, poder público contra servidores públicos, isso sim são macroconflitos. Só que quando bate lá no STJ, não bate só esse tipo de questão, bate a questão, por exemplo, do cabimento do agravo de instrumento, interpretação do artigo 1015. Tem macroconflito? Aí não tem. Tem a Associação Nacional dos Agravantes, uma entidade organizada que defende os direitos daqueles que querem que o agravo seja mais amplo. E o Sindicato Nacional dos Agravados, aqueles que querem que o agravo de instrumento seja mais restritivo. Não tem. Isso chega no STJ? Chega. Como isso é tratado? Do mesmo jeito que é tratado aquele caso que é fisco contra contribuinte, aposentado contra INSS. Ou seja, analisar o fenômeno só sob a perspectiva do macroconflito empobrece a análise do fenômeno. É uma análise parcial, é uma análise incompleta. E, além disso, há o foco do precedente oriundo dos casos repetitivos. Ou seja, eles estão olhando só para essa conflituosidade de massa que gera atomização de processos, né, milhares de processos individuais. Esse é o foco desses autores. Só que não é só assim que você tem acesso aos tribunais superiores. Você tem lá o recurso especial avulso, que não é repetitivo, que bateu lá no STJ. Você tem o recurso extraordinário, que embora tenha repercussão, tem matéria relevante, mas ele não se repete em milhares de casos. Quando a gente olha só sob a perspectiva do conflito de massa, esses fenômenos ficam sem explicação. E, portanto, há um jeito de tentar explicar isso. O nosso sistema de precedentes. Não é nem uma forma de integração do ordenamento jurídico, como diz o Marinoni e o Itidiero, nem uma forma de resolução de conflitos de massa, como dizem a Suzano e o Salles. É um mecanismo de gestão de casos repetitivos. E há casos repetitivos que são fruto de macroconflito, outros que não. Tem solução de casos repetitivos que vão gerar uma integração do ordenamento jurídico e outros não. Aqui vale a máxima de um dos filósofos da contemporaneidade que eu mais cito, Capitão Nascimento. Sistema de precedentes brasileiro, como ferramenta de gerenciamento de massa de processos, é guiado pela máxima de que o sistema trabalha para resolver os problemas do sistema. O sistema de precedentes trabalha para resolver o problema do judiciário. O sistema de precedentes não serve para resolver o problema do ordenamento jurídico, porque eu vou ter inúmeras questões de ordenamento jurídico que não vão ser solucionadas pelos tribunais superiores, nem hoje, nem nunca. E eu tenho problemas e também não estou lá nos tribunais superiores primordialmente interessado em resolver os conflitos de massa, porque conflitos de massa, eventualmente, alguns não chegarão ao STJ ou ao STF, não serão solucionados, e, ao mesmo tempo, essas ferramentas resolvem outras pluralidades de processos que não são conflitos de massa, como esse caso da tipicidade do artigo 1015, da taxatividade mitigada do cabimento do agravo de instrumento. Quando a gente cai na real, quando a gente vê as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, e essas duas correntes, a meu ver, às vezes se pegam nesse certo deslumbramento de achar como as coisas deveriam ser e não como elas são. O sistema serve para gerenciar a massa de processos no interesse do judiciário, não no interesse do ordenamento, não no interesse do jurisdicionado. E ao assim proceder,
O sistema cria, portanto, essas ferramentas para resolver o seu próprio problema. Isso nos afasta completamente do sistema de common law. Dizer se o Brasil agora é um sistema de common law, não é. Talvez a gente esteja num tertium genius aí, num sistema que não é nem de common law, nem de civil law. Porque essa lógica de gestão de processos repetitivos por meio de precedentes obrigatórios nunca foi uma tônica da common law. Nunca foi uma tônica da common law editar um precedente hoje, sabendo que ele já vai amanhã ser aplicado para milhares de casos que, inclusive, já estão sobrestados, aguardando a solução. E esse é um sistema que tem essa tendência à abstração, seja pela herança dos assentos da Casa de Suplicação, que reviveu entre nós nas súmulas desde 63, que, por sua vez, ganhou nova roupagem com a súmula vinculante de 2004. Nós queremos essa abstração. Nós buscamos, toda vez que a gente edita o precedente, a gente já empurra o precedente para gerar essa solução abstrata, para ser usada, para facilitar que a gente use em outros casos. Essa é a forma que o jurista brasileiro pensa. Ontem eu estava fazendo uma peça processual. A discussão ali é saber o que é um título executivo líquido. Vocês já estudaram isso. Título executivo líquido é aquele que traz em seu bojo todos os elementos necessários ao quantum de Beator, ao cálculo do quantum de Beator por meio de simples operações aritméticas. Eu comecei a procurar julgados do TJ de São Paulo que dissessem isso. Quando o título não tem todos os elementos que são necessários para, por meio de simples cálculos aritméticos, gerar o valor do quantum de Beator, esse título não é líquido. Eu queria um acordo que trouxesse essa fórmula abstrata. Às vezes essa fórmula abstrata está na ementa, às vezes não, às vezes você tem que ler o acórdão. Mas eu quero essa fórmula abstrata, porque é ela que vai resolver o meu caso seguinte. Portanto, quando eu quero pegar um precedente e usar no caso seguinte, eu faço essa abstração. Todos os sistemas que fazem o sistema de precedentes faz. A única diferença é que quando a gente traz para esse nível de abstração, a gente às vezes dá um passo adicional que é cristalizar isso. Ou cristalizar isso no enunciado de súmula, ou mesmo quando a gente vê o julgamento de casos repetitivos, por essa forma de pensar o direito, por esse costume, por esse condicionamento histórico, a gente acaba redigindo a tese jurídica fruto do julgamento de casos repetitivos, da mesma forma que a gente redigia as súmulas. Esse sistema tem problemas? Muitos problemas. O pessoal da sociologia do direito tem toda a razão de reconhecer que há uma dificuldade aqui de representação dos interesses em disputa. O ministro Herman Benjamin tem um voto sensacional, proferido num julgamento até anterior ao Código de 2015, em regime de recursos repetitivos, que tem desde 2008, que era sobre cobrança da tarifa de franquia básica, de assinatura básica de telefonia. Você tinha telefone fixo, hoje em dia ninguém mais quer ter telefone fixo, mas as companhias telefônicas cobravam um valor mensal pelo simples fato de você ter o telefone fixo. Pouco importa se você efetivamente fazia ligações. Vinha lá X reais por mês. Pipocaram milhões de processos no Brasil inteiro quanto a isso. Isso bateu no STJ. O STJ afetou isso para julgar em regime de recursos repetitivos. De um lado, consumidores. Tinha o IDEC lá, se bobear. E o recurso afetado para a representação da controvérsia era um recurso de uma senhora do interior do Rio Grande do Sul, defendida não era defensoria pública, acho que era escritório modelo de faculdade, salvo engano. Do outro lado, todas as companhias telefônicas, grandes grupos, milionários, trilhardários, com os melhores escritórios do Brasil, e aí você fazia uma luta absolutamente desigual. Ah, mas pode ter audiência pública, nem sempre tem, na maioria dos casos não tem. Na audiência pública, talvez aqueles que não têm tanto poderio econômico poderiam se fazer ouvir. Isso nem sequer acontece. Segundo, que você pode admitir a participação de amicus curiae. Agora, essa participação de amicus curiae vai ser feita num critério paritário? Bom, então aqui tem bancos contra consumidores. Tem a Febraban de um lado e o IDEC de outro. Opa, ficou 1-1.
IDEC, vamos ver se é bem preparado. O IDEC trouxe uma fundamentação jurídica legal, beleza, a FEBRABAN veio. Agora eu não vou admitir, a FEBRABAN é o Sindicato dos Bancos, a Associação de Bancos, a Confederação dos Bancos, o raio que o parta dos bancos, e do lado só tem o IDEC. Dá pro magistrado que preside esse instrumento tentar equilibrar. É um problema contornável. Segundo problema, eu concentro isso tudo nos tribunais superiores. 44 iluminados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, 11 num, 33 no outro, resolvem todos os problemas da nação. Não são eleitos por ninguém. Tem mandato vitalício, né? Tem a compulsória aos 75. Mas lá o quanto eles quiserem. Mandam mais do que qualquer um hoje. É a judiciariocracia. O ministro Barroso, ainda com aquela fleuma dele, fala o iluminismo do Supremo Tribunal Federal, de uma arrogância. Vou botar essa aula no YouTube, vou deixar lá que se danem, quem quiser ouvir isso aqui, depois me criticar, pode criticar. Ele fala do iluminismo do Supremo, a luz do saber dele, iluminando o breu da ignorância do mundo, as trevas do mundo. A lógica do Marinoni e do Mitidiero só se produz direito nas Cortes Supremas. 44 indivíduos produzem o direito sem serem eleitos democraticamente para 210 milhões de habitantes. É isso que a gente quer, ficar sob o jugo desses caras? Eu não. A gente tem uma ilusão de acesso à justiça, uma ilusão. Eu entro com a minha ação, o Supremo afetou a matéria, meu processo fica suspenso. Quanto tempo? No limite para sempre. Ministro Gilmar Mendes, enquanto o plenário não estiver favorável à posição que ele entende que é correta, ele não põe o processo em mesa. Tem casos que ele está há 10 anos. Ele pediu vista, está há 10 anos no caso. E se a composição do Supremo não muda, ele vai ficar mais 30. Até ele ir para compulsório. Sei lá quantos anos ele tem hoje. Ele deve ter mais uns 10 ou 15. Isso é acesso à justiça? Vou entrar com uma ação, ela fica suspensa para sempre. Ou mesmo que ela não fique suspensa. Arena de discussão Supremo. Eu não tive o meu one day em corte. O Supremo lá decidiu a questão, aquilo vem de cima para baixo, o juiz é obrigado a aplicar no meu caso. Ele não, eu salvo a distinção, salvo a superação, eu não tenho como dizer que o precedente está errado. Problema das súmulas. Pura discricionariedade. O Supremo edita a súmula vinculante, sabe-se lá com base em que critério. São 54 até hoje. De 2004 até hoje. Depois o ritmo, no começo era mais intenso, depois foi caindo. A súmula, eu esqueço o fato, embora o 926 diga que eu preciso considerar o fato, mas esse jeito de escrever súmula, que é uma formuletinha assim, abstrata, não me distancia do fato. É muito comum você ter que, para entender a súmula, você abrir o precedente, abrindo o precedente e olhar o fato. Mas isso não está no enunciado. E quando você distancia, você corre o risco de descoincidência, que os precedentes não dizem aquilo que o enunciado da súmula diz. Isso acontece com espantosa frequência. É uma ilusão achar que uma formuleta, 4 linhas, vão resolver problemas complexos. O Supremo já teve essa ilusão. Súmula vinculante 13. Fala de nepotismo. Define o que é nepotismo. 5 linhas. Pronto, está resolvido. Antes do Supremo editar essa súmula vinculante, o CNJ quis definir o que era nepotismo dentro do Poder Judiciário. Editou uma resolução com 10 ou 12 artigos. Depois enunciou 2 enunciados administrativos, promulgou 2 enunciados administrativos para interpretar aquilo. Achar que uma formuleta... Quando o olho é maior que o estômago e eles acham que com uma formuleta eles resolvem 1 milhão de casos, aí que eles não resolvem mesmo. Fica um enunciado que fica difícil de ser aplicado no caso concreto, porque você vai ter que fazer muita distinção. Quanto maior for o apetite na elaboração do enunciado, menor a aptidão de resolver casos concretos, porque você vai ter maior possibilidade de fazer a distinção. E se eu descumpro uma súmula vinculante, eu posso ir para o STF diretamente via reclamação. Um juiz de primeiro grau de Piraporinha da Serra do Norte vai lá e dá uma decisão, descumpriu súmula vinculante, eu vou lá e vou direto para o Supremo. O Supremo vai ficar sobrecarregado, por isso que eles já começaram a reduzir o ritmo de promulgação de súmulas vinculantes e começar a inventar desculpa para não julgar reclamações, é óbvio. Porque senão o Supremo vai se sobrecarregar. A propósito de resolver um problema, ele acha que vai resolver numa tacada, se a súmula vinculante for descumprida, você vai ter uma pilha de reclamações.
Problemas no julgamento de casos repetitivos. Critério de escolha do recurso afetado. Esse voto do ministro Herman Benjamin aponta isso. Será que esse caso da dona Maria, do interior do Rio Grande do Sul, representada, né, beneficiária de gratuidade de justiça, beneficiária da assistência judiciária, ela é a melhor pessoa para ter o seu recurso? Será que ela argumentou melhor do que todos os outros recursos? Eu afeto o recurso para tratar de uma matéria, mas depois, na hora que eu vou proferir a decisão final, eu mudo, eu vou para outras coisas. Quando o tribunal não está preocupado em resolver o caso concreto, mas está preocupado em resolver os casos futuros, ele se distancia do fato, ele vai com o olho maior do que o estômago, ele vai em cima de uma controvérsia que não está posta perante a sua decisão. A gente está escolhendo questões apenas por razões quantitativas, mas nem todos os processos que se repetem aos milhares são aptos à padronização decisória. Peguem lá a desconsideração da personalidade jurídica. O que é abuso de direito, o que é confusão patrimonial, o que é abuso da personalidade, são conceitos vagos. E você tem que olhar para o caso concreto. Dá para o STJ criar uma fórmula mágica que diga o que é? Não vai conseguir resolver isso. Olhar para o critério quantitativo não significa que, por ser repetitivo, admite padronização decisória. Nem sempre vai permitir. Se entende lá que quando eu afetei a matéria num recurso, a parte desiste do recurso, eu sigo com o julgamento. Eu não vou aplicar aquele julgamento para o caso concreto, mas eu defino a tese jurídica, eu estou definindo tese jurídica em abstrato. Isso muda qual é o conceito que nós temos de jurisdição, o conceito que está em crise. Eu suspendo indefinidamente, já falei desse problema, essa ilusão do acesso individual à justiça. Eu posso ter um federalismo judiciário, 27 IRDRs, cada um aplicando a lei federal de um jeito diferente. A lei é federal, mas a aplicação local, cada IRDR definiu no seu próprio tribunal. E mesmo que você diga, não, mas depois o STJ e o STF podem, nos recursos repetitivos, especial e extraordinário, definir isso, ok. Só que eles definem a tese e depois eles não se preocupam em controlar se essa tese está sendo bem ou mal aplicada. Lembram do slide, do lado direito ali? Tem um ponto que você chega numa parede, você não consegue chegar no STJ e no STF. Portanto, cada TJ, cada TRF pode interpretar e aplicar o precedente de um jeito diferente. Você limitou aqui, a Lei 13.256 limitou infraconstitucionalmente o acesso ao Tribunal Superior que está definido em sede constitucional. Está errado. Quando você vê como a gente está trabalhando, é sempre com essa ideia de gerar um enunciado abstrato que resolva o maior número de casos possíveis. Olhem como é que vem divulgada a súmula. Súmula vinculante e tal. Tem o número no enunciado abstrato, a referência legislativa e as decisões que embasaram. Como é que é o julgamento do caso repetitivo? É a mesma coisa. Vem com a questão, enunciado abstrato, quais foram os recursos que foram resolvidos. A gente vai criando técnicas diferentes, mas chegando sempre no mesmo resultado. Nossa lógica continua a ser de solução desses casos repetitivos sempre do mesmo jeito. Ainda somos os mesmos. Eu faço uma síntese. O que significa vincular, afinal de contas? Eu sei que a gente já está estourado no horário, mas para a gente terminar. Vincular significa permitir que a decisão que descumpre o precedente seja controlada mediante reclamação, que a gente vai estudar na semana que vem, ou ação rescisória. É vinculante porque, uma vez descumprido, eu tenho meios específicos de controle dessa decisão. É vinculante porque eu tenho, no caso, né, de uma decisão que não aplica o precedente, eu levo isso para virar um erro improcedendo. Portanto, eu tenho um vício de nulidade da decisão. Isso oportunizaria, por exemplo, para muitos o controle das decisões arbitrais, por exemplo. Eu tenho, com base nesse precedente que vincula, atalhos procedimentais, improcedência liminar, tutela de evidência, julgamentos monocráticos. Ou seja, o precedente obrigatório, ele é vinculante, na medida em que, uma vez descumprido, eu tenho instrumentos específicos de ataque da decisão que o descumpre. O precedente é obrigatório na medida em que a decisão que não o considera ou não faz a distinção e a superação é uma decisão nula e não meramente injusta. Eu tenho precedente que vincula, permitindo, portanto, esses atalhos procedimentais. Isso é vincular. Quem é vinculado? Todos os poderes, no caso da súmula vinculante. Nos demais precedentes obrigatórios, apenas o Poder Judiciário.
E aí é uma vinculação principalmente vertical, mas daria para reconhecer uma vinculação também horizontal, quando se diz que o tribunal é obrigado a manter íntegra, estável e coerente a sua jurisprudência. E, por isso, como é uma vinculação intramuros, dá para a gente aceitar o efeito vinculante previsto apenas em sede infraconstitucional. O que vincula? A maioria dos autores vai afirmar ratio decidendi. Numa perspectiva de comparação com a common law, a ratio decidendi precisa ser analisada de forma ampla, olhando os fatos, etc. Para alguns autores, portanto, aquilo que é produto do julgamento do caso repetitivo, que é a tese jurídica, isso não é ratio decidendi, isso é uma abstração obtida a partir da ratio decidendi. Há controvérsia a respeito disso. E a última controvérsia é se essa ratio decidendi, ou seja, o que vincula no precedente, se ela pode ser definida pelo próprio tribunal, e há ministros do STJ que dizem a ratio decidendi é 2 pontos, pá, colocam ali. E o obter dictum tem acórdão que diz isso é ratio decidendi, só obter dictum. Se ela é, portanto, fixada a prioristicamente por quem proferiu a decisão que é precedente. Ou se somente quando você for interpretar isso, aí você vai dizer o que é a ratio decidendi. Eu me considero mais inclinado a achar que é a segunda situação. No semestre que vem, na disciplina vespertina Precedentes no Sistema Judiciário Civil, que o professor Flávio Archo e eu ministraremos, 120 vagas, matéria vespertina, todos esses temas vão ser analisados em profundidade. Aqui foi um pupurri, que foi uma apresentação, aqui foi um teaser, um resumo, um aperitivo.